Fica o Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Vocês estão com frio no meio do calor, gente? Vamos lá. Hoje é um dia gostoso para nós adorarmos a Deus. É o dia qual o Senhor está nos dando a oportunidade de nós sempre estarmos olhando algumas coisinhas na nossa vida. Eu nunca vou cansar de falar que o que nos pega sempre são as coisinhas da vida. É aqueles de quê, para quê, é aqueles porquê. Nunca faça pergunta sobre o porquê, mas qual o propósito disso? Precisamos entender que nós estamos encaixados em algumas coisas que estão na agenda de Deus. E quando nós queremos o porquê, às vezes nós queremos um porquê para algo apenas emocional, algo passageiro. Às vezes nós queremos um porquê apenas para o nosso ego. Às vezes nós queremos um porquê porque nós estamos incrédulos e não estamos com a nossa fé ativada. Não estamos naquela mesma sintonia, na mesma frequência que Deus ele está liberando a porção dele. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro do Evangelho de Cristo, qual escreveu Dr. Lucas. O capítulo é de número 24. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Igreja, aquilo que nós vamos fazer para Deus, nosso coração ele precisa estar queimando. E hoje não era eu que pregaria, era uma outra pessoa e ela não pôde vir. E eu comecei a montar algumas coisas um pouco antes de vir para aqui. E não é sobre você ter algo para você falar, mas é sobre algo que queime o seu coração quando você esteja falando, porque você sabe que Deus está aprovando por causa daquilo que nós vamos entregar no ambiente. Deus sabe cada pessoa que viria, Deus sabe cada pessoa que estaria aqui essa noite. E tudo aquilo que eu estava montando não servia para nós nesse tempo e nessa noite. Então, naquele momento que eu fui desistindo, eu falei, Deus, sabe, eu vou desistir, chega lá, o Senhor libera uma palavra como o Senhor já fez outras vezes. Aí Deus ele liberou algo muito forte no meu coração. Eu gostaria que, vamos lá, Lucas 24, lê o verso 25 e 27, 25 ao 27, tá bom? É um texto um tanto extenso, então vou ler só esses dois versículos. E durante a mensagem nós vamos discorrendo alguns versículos aqui, amém? Quem achou, dá um glória a Deus bem forte. Você já glorificou hoje? Sua voz, já soltou a voz dentro do ambiente? Amém? Então vamos lá, Lucas 24, do 25 ao 27, diz assim: Ele lhes disse: Como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Obrigado. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Amém? Como vocês custam a entender? Como vocês custam a compreender? Como vocês demoram a entrar nesse nível, a deixar Deus mexer, a deixar Deus falar? Porque às vezes nós estamos apegados emocionalmente naquilo que nós estamos vendo. Às vezes nós estamos apegados naquilo que nós estamos sentindo. E não é sobre sentir ou sobre o que eu estou vendo, mas é sobre a fé. A fé, ela não é tocada, a fé não é palpável. A fé é um firme fundamento das coisas que nós não estamos vendo. Ou seja, nós acreditamos, nós temos certeza. Nós sabemos que irá acontecer. Isso é convicção, isso muda toda a história, isso muda todo o ponto de vista, isso muda toda a minha concepção, porque eu tenho certeza. Eu tenho certeza. E isso muda completamente. Amém? Você que pode, coloca a mão sobre o seu coração. Ore por você nesse momento para nós começarmos essa mensagem.
Pode elevar a sua voz em oração. Fique à vontade, Gabi. Mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Aleluia! Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado, Senhor, eu te busco, nesta noite nós estamos aqui, Pai, porque nós cremos, porque nós sabemos e porque nós queremos, Pai amado, ser carregado por uma dimensão a qual o Senhor tem preparado para nós. Nós queremos entrar, Pai amado, nos lugares que o Senhor tem separado para nós, Senhor. Nós insistimos, Pai amado, que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. glória a Deus. Podemos assentar? Prometo ser bem breve, bem sucinto nessa noite, mas eu vou pedir que vocês estejam atentos a o que será falado nessa noite, para que Deus ele tenha total liberdade para poder liberar aquilo que está no nosso coração. Quando a gente para ver o contexto aqui, é um contexto de dor, é um contexto de sofrimento, é um contexto de luta, é um contexto de perda, é um contexto de desespero. Aqueles homens, eles tinham colocado toda a esperança no Senhor Jesus. E agora, de repente, o que eles veem na frente dos olhos dele é algo que não dá para acreditar, porque eles caminharam com Jesus e viram mortos sendo ressuscitados, eles viram enfermos sendo curados, eles viram Jesus andar sobre as águas, e agora tudo que tem é a Roma grandona, tudo que tem agora é os líderes completamente escondidos. Eles olham para Pedro, alguém que tinha uma proeminência, alguém que tinha uma relevância muito grande. De repente eles olham um Pedro saindo para chorar desesperado. Eles olham para um Judas, alguém culto, alguém que sabia conversar, e foi aquele que foi se matar. E quando eles olham o contexto, um olha para o outro e diz, aqui é no caminho de Emaús, eles falam, vamos voltar para a nossa casa, vamos voltar para a nossa vida. Não era como nós esperávamos. A nossa esperança, ela foi enganada. O nosso Senhor Jesus, ele foi morto, acabou. Já é o terceiro dia. E eles começam a caminhar, e Jesus, ele, por algum motivo, aqueles homens carregavam algo muito importante para Jesus. Assim como você carrega, assim como nós carregamos algo muito importante para o nosso tempo. Nós carregamos uma mensagem. Nós carregamos porções. Tem pessoas que carregam livros dentro delas. Tem pessoas que carregam canções. Tem pessoas que carregam orações que mudará a história de uma nação. Mas enquanto elas não colocarem um coração à prova, enquanto elas não colocarem a fé à prova para ela poder vivenciar aquilo que Deus escreveu, aquilo que Deus colocou na história dela, ela vai ficar sempre vivendo como um peão em um tabuleiro de jogos onde ela não sabe realmente qual é a função dela. Porque a maioria das pessoas hoje, elas não sabem o propósito de vida. Não é sobre apenas nós termos um diploma, não é sobre apenas nós termos um bom trabalho, não é sobre apenas nós termos uma casa, um veículo, não é sobre apenas nós termos
condições, não é sobre apenas nós passarmos aqui, viver um pouquinho nessa poeira e sermos apagados, mas é sobre missões específicas. A Bíblia diz que Deus ele escolheu o tempo, Deus ele escolheu a geração para nos colocar. E quando nós entendemos isso, nós embrasamos o nosso coração a querer entender o sentido da nossa vida. O tempo específico que Deus nos colocou aqui, nós agora começamos a se encontrar com nós mesmos. E aí nós vamos descobrindo os defeitos, nós vamos descobrindo as qualidades, nós vamos descobrindo aquilo que nos paralisa e também vamos descobrindo aquilo que Deus ele colocou de bom dentro de nós. E por que nós estamos carregando isso de bom? E para quem nós estamos carregando? Mas enquanto nós não entendemos isso, sempre vamos estar correndo atrás do vento. Sempre vamos estar andando em círculo, sempre procurando algo maior que nós. E Jesus ele é bem enfático quando ele fala: o que vocês procuram não está aqui, não está ali, está dentro de vós. A resposta está dentro de vós, está tudo aí. Às vezes nós queremos, passar por um psicólogo como se ele fosse resolver a nossa vida. Eu não estou anulando o poder da medicina, não estou anulando a função de um psicólogo, amém? Então, às vezes nós queremos ir na igreja para nós se encontrarmos com Jesus, quando na verdade já está tudo dentro de nós. E por que nós viemos à igreja? Nós viemos porque é um lugar que nós adoramos em grupo, é um lugar que Deus ele revela as coisas para a nossa geração, mas o que eu preciso saber sobre mim é no meu secreto. As minhas qualidades estão no meu secreto quando Jesus revela elas para mim. Aquele caminho que os discípulos tomaram era o caminho da desistência. Mas o caminho da desistência se tornou o caminho do propósito, porque Jesus foi se encontrar com eles. E sabe o que é mais interessante nesse texto? Que Jesus ele começa a discorrer e começa a pregar. Jesus já tinha pregado aquele texto muitas das vezes para aqueles homens. Jesus explicou, Jesus falou como seria. Jesus disse que morreria, ressuscitaria terceiro dia. Eles sabiam de tudo, mas eles não queriam enxergar. O texto diz que alguma coisa os impediam de reconhecer que era Jesus. No verso 13, se eu não me engano, diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos dele foram impedidos de reconhecê-lo. Tem um texto que diz: alguma coisa impediam deles conhecer Jesus. Cara, eles andaram 3 anos com Jesus. Eles sabiam o jeito que Jesus falava. Ele conhecia o estique, o sotaque de Jesus. Mas alguma coisa impedia. Eu te pergunto nessa noite: o que te impede de enxergar Jesus? O que te impede de ver Jesus agindo na sua vida? O que realmente você se apegou para que você não veja, para que você não reconheça, para que você não dobre o seu joelho, para que você não abra o seu coração, para que você não abra os teus olhos espirituais e você enxergue Ele? Naquele dia eles queriam agarrar a dor deles. Naquele dia tudo que eles tinham era uma dor para eles poderem abraçar e dizer: essa dor é minha, ninguém me tira, me roubaram o meu mestre, os meus líderes me tomaram e crucificaram o meu Jesus, aquele que era a esperança, aquele que veio para libertar-nos de Roma. Não se agarre à dor. Não se agarre à dor. Não se agarre às perdas. Não se agarre às frustrações. Não se agarre àquilo que já passou, aquilo que não tem mais como ser consertado. Mas se lembre, por que você está aqui? Se lembre porque o Senhor depositou tantas coisas em você, coisas que você ainda nem conhece, coisas ainda que você nem sabe. Talvez tudo que olham para tudo que vê em você. Tem alguém santo aqui? Sabe por que você não consegue se enxergar como alguém que foi santificado por Jesus? Porque você todo dia tem 3 pessoas que te veem todo dia. 3 seres. Um deles é Satanás, que toda vez que ele te vê,
Ele só vê o seu passado, todos os seus erros e falhas. Ele ficou todo dia salientando, ficou todo dia falando: você falhou naquilo outro. E às vezes nós falamos com prazer: eu não sou santo, porque nós estamos lembrando dos nossos pecados. Então, outra pessoa que vê é você mesmo quando olha no espelho. E tudo que você vê é alguém que poderia ter sido melhor, era alguém que poderia ter evoluído, era alguém que poderia ter crescido, mas deixou as oportunidades passarem. E aí você fica se lamentando entre essas duas visões. Quando fala tem alguém santo aqui, e se você não se enxerga como um santo, é porque você não conseguiu se perdoar. Eu não estou falando para você se enxergar como um santo, para você ter alguma ideia de ser melhor que alguém, não é sobre isso. Mas é sobre você entender que você se perdoou, que Jesus te perdoou, e você foi santificado por Ele, e você está pronto para ouvi-lo, você está pronto para vê-lo, você está pronto para poder servi-lo. É para isso. Mas enquanto nós olharmos para nós, só enxergarmos os defeitos. E o outro ser que nos enxerga é o Jesus Todo-Poderoso, que não vê o seu passado, porque Ele diz que jogou no mar do esquecimento. Mas Ele sabe o que Ele depositou em você. A Bíblia fala sobre um homem lá no livro de 1 Reis, chamado Gideão. E a Bíblia diz que ele estava malhando o trigo. Ele estava ali apenas limpando o trigo, e de repente Jesus chega para ele e diz: ei, Gideão, você é um guerreiro. Mas eu te pergunto um negócio: para malhar trigo você precisa ser um guerreiro ou não? Mas Jesus estava falando sobre o futuro dele, Deus estava falando sobre o futuro dele. Você é um guerreiro porque você libertará Israel. Você é um guerreiro porque eu depositei um poder muito grande em você. Então Deus é um Deus que olha o nosso futuro de acordo com aquilo que Ele depositou, de acordo com aquilo que Ele confiou, de acordo com aquilo que Ele colocou em nós, e está nos avançando e impulsionando para que nós chegamos ao centro da vontade dEle. E as coisas passam a ser mudadas. Mas o coração daqueles 2 discípulos estava na sexta-feira da crucificação de Jesus. O coração dele estava na dor de vendo Jesus sendo transpassado com uma lança. A dor dele estava nos olhos fitados naquele Jesus que foi uns pregos transpassados nos pulsos dele. Da surra que Jesus levou, do soco que Jesus tomou no rosto, da cuspida que Jesus levou na sua face, de todos virando as costas para ele e zombando, e uma mãe aos pés da cruz em pranto, chorando. Eu te dou um conselho nessa noite: fuja da sexta-feira, saia da sexta-feira da dor, da sexta-feira que te marcou, da sexta-feira que te frustrou, da sexta-feira que te arrebentou. Não deixe a sua mente guardado nas pessoas que te feriram, que te machucaram, naquele dia que você achou que seria um dia de sucesso, naquele dia que você achou que seria um dia de honra, e você foi desonrado, você foi esquecido, você foi ultrajado, você foi mal falado. Saia desse dia de sexta-feira de você ficar remoendo dentro de você. Cristo já tinha ressuscitado, mas eles estavam presos na sexta-feira. Cristo já tinha vencido a morte, já tinha vencido grilhões, ele já tinha gritado: ó morte, cadê o seu poder? A gente vê Jesus vindo, andando, os caras tá de luto, tá na bad. Gente, é horrível você estar de luto. O último luto que eu sofri assim, que foi pesado, um dos últimos, foi a perda da minha avó. Que eu estava no aeroporto e eu encontrei um amigo meu de muitos anos no aeroporto, por coincidência. E quando aquele cara me viu, eu estava arrasado. Ele falou: cara, o que aconteceu? Eu falei: estou indo no velório da minha avó lá na Bahia. Ele: poxa, que perda, cara. Então, eu imagino a perda, a face daqueles homens. Cara, Jesus era alguém, Jesus é alguém muito rico em amor. Imagina você conviver com ele 3 anos. Imagina a dor. Aqueles homens estavam com o coração apertado naquela perda. Só que eles vêm triste, um lamentando para o outro. De repente vem um cara com a fisionomia feliz, porque ele tinha ressuscitado. Ele estava vivo.
Ele tinha vencido a morte. Então Jesus não vem naquela energia, naquela frequência de dor, de luto, mas ele vem com todo o poder, aquele barulho de como se fosse uma grande carruagem andando, como se fosse de muitos soldados andando. Quando ele chega próximo àqueles homens, do que vocês estão falando? Eles tentam abraçar Jesus com a frequência de dor, com a energia de dor. Porventura você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Você é de Jerusalém, você não sabe? Escute algo aqui. Jesus sabia o que tinha acontecido, mas Jesus abriu o ouvido para eles. Sabe o que eu entendo com isso? Que Jesus está pronto para nos ouvir. Jesus sabe da sua dor, Jesus sabe o que aconteceu com você, mas Ele quer que nós verbalizamos, que nós falamos. Porque quando nós falamos, sabe, é como se Ele fosse arrancando a dor de nós e tomando para si, tomando para Ele. Então Ele quer que nós falamos, que nós abrimos a nossa boca, porque também aprenda algo. Depois que você falar, Ele vai clarear a sua mente, Ele também vai te direcionar, e Ele vai te falar algo que você precisa ouvir para dar essa resposta que ele tanto está aguardando. Jesus ouviu toda aquela história. Aqueles homens estavam presos na sexta-feira emocionalmente, estavam presos na sexta-feira espiritualmente. Satanás estava ferindo eles com aquela lembrança, aquela memória, no campo espiritual. Tem memórias que precisam ser arrancadas da sua mente. Você não vai nem se lembrar, porque você vai ser curado. E mesmo que você se lembre, não vai doer mais, porque existe uma diferença entre ferida e cicatrizes. Ferida, ela tem uma sensibilidade muito grande. E toda vez que é tocado ali, você lembra que tem algo machucado. Mas a cicatriz, ela é diferente, ela tem uma marca, mas ela não tem mais dor, porque foi vencido. Porque já foi rompido, já foi ultrapassado, já é algo que está lá para trás. O que você lembra assim que te segura, que talvez não está nem no seu consciente, mas no seu subconsciente, você lembra? Às vezes um cheiro, às vezes uma música, às vezes uma cor, às vezes qualquer coisa que no seu subconsciente é como se abaixasse toda a sua alegria. É necessário você colocar os pingos nos i. É necessário você avançar, você ir adiante. Você é importante para Deus. Talvez você já ouviu isso tantas vezes que não tem nenhum peso mais você entender que você é importante para Deus. Você é importante para Jesus, você é importante. Você é importante para Ele. E para isso é necessário que você ande pela fé, não pelo que os seus olhos estão vendo, não pelo que o seu corpo está sentindo. Mas eles não conseguiam entender que era Jesus. Jesus começa a conversar com eles, Jesus começa a falar com eles. Eles estavam impedidos emocionalmente de enxergar que era o próprio Jesus que estava ali do lado deles. É assim que eu começo a entender, e nós precisamos entender que precisamos caminhar por fé. Não dá para andar pelas circunstâncias. Não dá para andar por aquilo que você está sentindo. As emoções, elas são enganosas. Vontade dá e passa. Tem dia que você vai querer acordar querendo conquistar o mundo, e tem dia que você vai acordar querendo ficar preso embaixo de um lençol. Como se você não quisesse abrir a porta daquele quarto para você enfrentar aquele mundo acelerado, aquele mundo controlado, aquele mundo cheio de argumentos. Mas nós não podemos dar a resposta de acordo com aquilo que nós estamos sentindo. Nós não podemos ficar paralisados. Não, nós não podemos, precisamos acordar. Precisamos dobrar o nosso joelho. Precisamos agradecer a Deus pela noite passada. Precisamos oferecer ao Senhor aquele dia, levantarmos e irmos adiante. Temos que enfrentar o coador, temos que enfrentar a garrafa de café,
Temos que enfrentar o pão ou o jejum do dia para nós pegarmos a condução, para nós pegarmos ir ao trabalho, ir vencer. Ou seja, se você ainda não está trabalhando, ou seja, a situação que você está passando, você tem que estar de pé. É necessário que você esteja de pé. Não é sobre as evidências que você está vendo ou sentindo, mas é sobre a fé. É sobre o que o Senhor está movimentando, é sobre o que o Senhor está fazendo. Que frustração é essa? Que dor é essa que você está carregando há tanto tempo? E você culpa ela de você não conseguir ser sucesso em nada. Mas na verdade, vamos lá. Tudo que eu vejo é alguém muito agarrado à dor da sexta-feira. Eles sabiam que Jesus estaria ao terceiro dia. Sabe que é impressionante que pela manhã as mulheres, elas vão ao túmulo e não enxergam e não vê Jesus lá, mas vê dois anjos dizendo: ei, ele ressuscitou, ele não está mais entre os mortos. Esta mulher volta, fala para eles. Eles sabem ainda, no texto mesmo, no capítulo 24, ao qual nós lemos, eles dizem: as mulheres viram, alguns dos nossos amigos também viram. Mas eles estavam fugindo porque eles não queriam viver aquilo. Não é falta de evidência. É a carência, é o medo que te atrapalha. Eles sabiam, não, se Jesus realmente está vivo, não tem mais escapatória. Vou tentar salvar a minha vida voltando para aquilo que eu já estou acostumado. Para o lugar onde que eu tenho controle. Porque se realmente ele ressuscitou, quer dizer que nós vamos ter acesso a tudo aquilo que ele falou que nós teríamos. E tem pessoas que têm medo de se encontrar com Jesus. Tem pessoas que têm medo de sentir o cheiro do perfume do Jesus ressurreto. Tem pessoas que não assumem, mas querem voltar para o lugar da religiosidade, mas não querem ir para o lugar secreto, para o lugar da intimidade, para o lugar do amor, para o lugar onde que Jesus te vira ao avesso e te mostra quem realmente você é e o que precisa ser mudado. Você perderá os seus motivos, as suas desculpas. Você vai ter que ser homem, você vai ter que ser mulher, vai ter que assumir o seu papel de responsabilidade. Vamos voltar para Emaús, que lá é mais seguro. Vamos voltar para as nossas desculpas. Vamos voltar para onde nós já conhecemos os causos antigos. Eu conheço pessoas que tiveram experiência com Deus impressionante, simplesmente falaram: eu não quero mais isso. Porque eu estou entendendo que eu vou ter que mudar alguns hábitos. Eu estou entendendo que eu vou ter que abrir mão de coisas, de lugares. Eu vou abrir mão de pecados de estimação. Eu vou abrir mão das minhas desculpas. As pessoas têm mais medo de ser sucesso do que ser um derrotado. As pessoas têm mais medo de ser sucesso do que ser um derrotado. Tire o jogo, tire todo o jugo, toda a prisão, tudo que te segura. Abrace Jesus, abrace a felicidade, abrace o sucesso, avance, deixa Jesus te pegar, deixa Ele te mudar, deixa Ele te frustrar, deixa Ele te moer. Vamos lá, não tenha esse medo de voltar, esse medo, vamos lá. Eles falam assim entre eles, já estou terminando. Eles falam assim entre eles: Jesus era a nossa esperança, era Ele que nos livraria de Roma. Sabe, eles estavam equivocados. Eles acharam que Jesus ia agir no exterior. Eles achavam que Jesus ia mexer nas leis. Eles achavam que Jesus ia ser o revolucionário, tomaria toda a posse de Roma. E aqui está o ápice da pregação desta noite. Tem coisas que você está esperando Jesus fazer fora, quando na verdade Ele veio para fazer dentro. Ele veio para fazer dentro de você. Ele veio para mudar você. Porque o que você está esperando que Ele faça fora, é você que vai fazer quando for tratado, quando for amadurecido, quando estiver preparado. É você que vai fazer. Não vai vir os anjos:
E pronto, você vai acordar e, nossa, como está fácil hoje. Não, não, você vai ser mudado quando Ele te pegar por dentro, quando Ele te moer. Aí sim, quando você levantar suas mãos, você estiver rendido, aí você vai ter força, você vai ter maturidade para você poder voltar ao caminho correndo de Jerusalém. E não sai de lá, até que Ele diga que será o tempo. Não saia de Jerusalém, até que você esteja cheio do poder. Mas aqui fora, quem vai fazer é você. Aqui fora, quem vai ter que mexer nas coisas é você. Mas não tem como fazer isso fugindo do tratamento. Não tem como fazer isso fugindo do que realmente você está carregando. Jesus, ele prega para aqueles homens. A Bíblia fala que ele vem lá dos profetas, Moisés explicando tudo. Aí termina o caminho. Quando termina o caminho, Jesus ele continua caminhando porque eles estão à porta. Aí eles falam: ei! Está tarde. Fica conosco. Fica conosco. Aí a Bíblia diz que Jesus ele entra para a casa daqueles homens. Aí é hora da ceia. A Bíblia diz que no partir do pão, os olhos deles se abrem espiritual. Aí eles começam a enxergar Jesus. Aí eles se quebrantam. No partir do pão, na comunhão. Quando ele quebra o pão, quando ele vai separar, de repente, a Bíblia diz que Jesus some na frente dos olhos dele. Aí eles falam: ei, era Jesus. Será que o seu coração não queimou enquanto ele vinha falando e pregando sobre os profetas? Você não sentiu seu coração ardendo? Você não sentiu algo diferente? Mas eles estavam rejeitando aquela palavra de Jesus. Eles não queriam nem saber, porque Jesus não sabia nem o que tinha acontecido em Jerusalém. Como ele vem pregar para nós? Como esse cara ousa falar das escrituras para nós? O problema é que nós estamos armados demais. O problema é que nós temos desculpas demais. O problema é que nós temos argumentos demais para dizer que não damos certo por causa disso, por causa daquilo outro. Queremos culpar o sistema da igreja, queremos culpar o sistema político, queremos culpar o sistema privado. As empresas estão assim, mas é sobre o propósito, é sobre o que nós carregamos, é sobre quem nós somos. É sobre aonde estamos, é sobre o que queremos, é sobre de onde saímos, é sobre para onde vamos. Jesus está falando o tempo todo, o coração está ardendo. A sarça ardeu antes de Deus falar através dela. Lembra que eu falava aqui? Enquanto eu preparava a pregação, nada ardia no meu coração. No momento que eu entendi esse texto, começou a arder, eu falei: é Ele. É este. O seu coração parou de arder por quê? Por que o seu coração parou de arder pelas coisas espirituais? Quais foram as injeções anestésicas que você tomou ao longo do caminho, que fez você se tornar uma pessoa fria, uma pessoa incrédula, uma pessoa soberba, arrogante algumas vezes, orgulhosa até muitas das vezes, um bom crítico, mas o coração não arde mais, porque tudo que sobrou foram marcas, as marcas das sexta-feiras. Jesus está andando com você, está dividindo o pão com você, e você não está entendendo. Para nós irmos embora, se você quer ter a presença do Senhor, é necessário que você tenha uma hospitalidade espiritual, uma hospitalidade da presença. Eles só tiveram aquela comunhão porque eles abriram a porta, porque eles convidaram Jesus para poder sentar à mesa com eles. Deus ele quer fazer primeiro, ele quer abrir os caminhos. Mas tem coisas que não vai acontecer só porque você abriu a porta. Você vai ter que insistir. Eles insistiram para que Jesus ficasse. Está tarde, não vá.
Tem um hino muito antigo que diz assim, eu acho que esse hino toda vez que eu falo sobre esse texto eu lembro. Fica, Jesus, mais um pouquinho, não vá sem eu antes te falar, como tu és maravilhoso, sua presença alegrou este lugar. Eu não consigo lembrar desse texto sem lembrar desse hino. Tem algumas vezes na madrugada que eu estou orando e já vai chegando um tempo e eu preciso descansar. Aí eu sei que é a hora que Jesus está indo. Eu sempre lembro desse hino. Fica, Jesus, mais um pouquinho. Quando a gente vai vivenciando, quando a gente vai andando em dimensões diferentes, quando a gente vai sentindo algo diferente, as coisas elas vão vindo com a resposta. Ela vai vindo com um gosto, ela vem com um sabor. Quando você deixa Jesus entrar, sentar à mesa, há algo sensacional que acontece. A Bíblia diz no livro de Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se atentamente os ouvirdes e abrir a porta, eu entrarei, cearei e farei morada. É completamente diferente você saber que tem o Senhor da mesa que está com você, mas é necessário você saber que você só recebe a coroa depois que você enfrenta a cruz. Você só vive a glória depois que você enfrenta a cruz. Não dá para fugir da cruz. A cruz é necessária. A cruz ela é rude. A cruz ela é cruel. Ela não conserva as suas vítimas. Toda vítima que subiu na cruz, ela foi morta. A cruz ela deu o ultimato. É por isso que Jesus ele diz: aquele que quer vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Porque aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder por amor de mim, achá-la-á. Que proveito tem o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aonde está a sua cruz? Ela executou o serviço dela? Ou será que quando você estava subindo nela, um advogado que não é Jesus gritou: ei, eu consigo te salvar dessa cruz? E você deixou o velho homem vivo. Alguém algum dia disse que achou que tudo mudaria no batismo dele. Mas ele não sabia que o danado do velho homem sabia nadar. Porque tem gente que acha que a vida muda porque batizou, porque tomou um banho dentro de uma piscina, no rio ou na água. Não. Tem que nascer de novo. É necessário nascer de novo. Nicodemos, para ser um líder, certamente já tinha sido batizado. Mas foi quando ele entendeu que era nascer de novo que tudo começou a fazer sentido. Nascer de novo é você morrer para suas vontades, para que Jesus ele te ressuscite com a vontade correta. Eu quero orar com vocês nessa noite. Você que pode, se coloque de pé.